Bom, pessoal, hoje então a gente vai dar sequência, né? E iniciar o livro 3. Peço desculpas aí para vocês, porque no último fim de semana eu tava de mudança aqui em casa e não consegui dar o encontro. Mas aí a gente vai seguindo, né? Sem problemas também. Eu acho que é até importante, de alguma forma, ter esse intervalo, né? Para a gente conseguir também, de forma autônoma, né? Ir lendo os textos, ler o livro da República e tal, né? Eu digo os textos porque eu coloquei bastante coisa para vocês lá no Drive, né? Muita coisa mesmo. Assim. Se vocês tiverem dúvidas sobre algum texto que está lá e tal, também podem me dar um toque sem problemas, né? Mas basicamente o que eu coloquei lá são alguns artigos acadêmicos, né? A maioria são de professores brasileiros, né? Falando sobre alguns temas do livro da República. E aí, Maria? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Mas é mais ou menos por aí, né? Então, também, se tiverem alguma questão ali sobre os artigos que eu coloquei, podem, podem entrar em contato. Nosso último encontro, a gente terminou o livro 2 da República, né? Aquele na qual o Glauco narra aquela história do Anel de Giges, né? E o Sócrates, então, começa a estabelecer, de alguma forma, a fundação, né, dessa cidade, do Estado ideal, com o propósito de tentar encontrar nele, né, a origem da justiça e da injustiça, para que assim a gente consiga ver se é mais feliz o justo ou o injusto, né? Porque é essa questão que vai delineando ali, né, o livro da República, né? Platão ele vai conduzindo o livro da República com o propósito de responder essa questão, né? Quem é mais feliz, o justo ou o injusto, e o que é a justiça em si, né? Ok? O livro 2 é um livro bem denso, né? A gente conseguiu fazer num encontro só, mas só para não ficar muitas pontas soltas, né? Eu acho que seria interessante a gente ir falando dos assuntos que apareceram lá ao longo dos encontros, né? Mas enfim, eu vou começar o livro 3 agora. No livro 3, o Sócrates, né, continua conversando então com Glauco e Adimanto acerca da educação dos guardiões, né? Se a gente relembrar, no livro 2, quando ele fala da fundação da cidade, né, ele diz que a cidade ideal, de alguma forma, né, a cidade sadia, teria todas as suas necessidades bem satisfeitas, não teria nenhum luxo, nenhum tipo de necessidade extra, assim, né? E ficaria tudo bem assim, né? Mas aí o Adimanto, o Glauco, aliás, né? Ele vê, olha pro Sócrates e fala: Nossa, Sócrates, mas isso aí parece uma cidade de porcos, né? Uma cidade de porcos. E porque justamente não tem nenhum luxo, não tem nenhuma cama macia, não tem, sei lá, é, uma gastronomia e tal, nem nada do tipo, né? E o Sócrates fala: Bom, então você já não quer mais uma cidade sadia, né? Você quer uma cidade com inflamações. E a partir daí a gente vai precisar de uma série de pessoas, né? Que abasteçam a cidade com aquilo que ela não precisa, né? De fato. E o Sócrates até fala, ó, isso talvez nem seja ruim, né? Porque é daí que surge também a figura do pedagogo, a figura do filósofo, a figura a medicina começa a ter mais importância, né? Enfim, porque tem mais coisa para curar, né? Então, a partir desse movimento que surge então uma segunda cidade, né? Que é a cidade que o Platão vai buscar trabalhar como sendo a cidade ideal. É importante esse tema das inflamações, porque muitas vezes as pessoas entendem a República como sendo um projeto super, sei lá, fora do mundo, né? Ah, não, uma cidade ideal, então não tem nada a ver com o que a gente faz aqui, né? Na verdade, o Platão, quando ele fala dessas inflamações e responde a essa objeção do Glauco da cidade dos porcos, né? Ele está falando o seguinte: bom, algumas pessoas, é fato, não vão se contentar só com o básico, só com as necessidades básicas, né? Então, é claro, isso deve ser levado em consideração num projeto político, né? E aí, então, por isso que o Sócrates dá seguimento
a cidade desse jeito, né, com as inflamações, e não para ali na cidade ideal, satisfeita com as necessidades e tudo mais. Ok? Então, né, tô fazendo esse remember, né, para a gente chegar no tema do surgimento dos guardiões. A classe dos guardiões, ela surge com a necessidade de proteger a cidade de guerras, né? Porque afinal de contas, se a cidade tem essas inflamações dentro, ela não vai mais conseguir bastar-se a si mesma, né? Em todos os sentidos. Então ela vai precisar de comerciantes e também da guerra, de alguma forma, para que ela consiga fazer a manutenção das suas relações internacionais, digamos assim, né? Tanto para se defender, como talvez também para atacar, caso ela precise de algum recurso necessário, né? Mas, a princípio, essa função dos guardiões é somente defensiva, né? Que o Platão coloca aqui. Ok? Então, os guardiões eles surgem a partir de uma necessidade muito, muito simples, que é a necessidade de combater, né? A necessidade da guerra. E a partir daí, então, o Sócrates, né, junto com os discípulos dele, vê a necessidade da gente se deter um pouco aí no tema dos guardiões e pensar como é que seria esse guerreiro, né? Qual seria a educação que esse guerreiro precisaria ter para que ele desempenhasse a sua função com maestria, né? Porque o guerreiro ele só pode ser guerreiro, né? Respeitando aquele princípio de especialização das tarefas, né? Nessa cidade, a condição é que o agricultor só seja agricultor, o sapateiro só seja sapateiro, e o guerreiro também, né, o guardião, só seja um guerreiro. Né? Então, a partir daí, ele vai se deter na educação dos guardiões, e então vai pensar a forma como a educação é feita na Grécia, né, enfim, que é uma forma anterior já ao Platão, né, que é a forma da música e da ginástica. Música e ginástica era como se educavam todos os aristocratas, né, das épocas anteriores, desde o período homérico até no período clássico. Né? Só que essa educação, ela não basta ao Platão da forma como ela já está estabelecida ali, né? Porque justamente ele está buscando educar o guardião para que ele seja, de alguma forma assim, o guerreiro perfeito. E por conta disso, né, ele vai abrir, né, aquela parte da República que é conhecida como crítica à poesia. Por que o Platão critica a poesia quando ele está falando da educação? Por um motivo muito simples, né? Na Grécia daquele período, do tempo de Platão, você não tinha livro didático, você não tinha uma escola sistematizada pelo Estado, nem nada do tipo, né? Se fazia a educação das crianças através de dois livros, basicamente, né? A Ilíada e a Odisseia, mas também a Teogonia e as obras do Hesíodo, né? Trabalhos dos Dias. Então, os poemas, né? A poesia, ela também servia como uma base educacional comum para todos os gregos, né? E isso para Platão é muito problemático, porque a poesia, ela não foi composta com fins didáticos, né? A poesia não foi composta para ensinar, para passar certos valores de uma maneira didática, digamos assim. É muito provável que o Homero e toda a tradição dos aedos, né, dos cantores que compunham esse poema de Ilíada e Odisseia, eles estavam pensando muito mais numa forma de arte, né, uma forma de entretenimento e religação, de uma forma assim, conexão religiosa, né, do que uma educação, né, do que uma formação política, educacional, cultural, etc. Né? Mas acabou sendo também, né, porque são poemas muito vastos, muito abrangentes, que também refletem normas de conduta da Grécia, refletem rituais, formas de preparação de ritual, formas de preparação dos guerreiros, né, virtudes guerreiras, tudo mais. E aí, por conta disso, ele foi meio que adaptado, né, ele foi tomado como um texto didático. E o Platão fala que isso traz sérios problemas, né? Porque a forma como as pessoas, né, os heróis, os deuses, são apresentados nesses poemas, eles não são adequados para a educação de um jovem, de uma criança. Ok? Então, só retomando essa parte da crítica da poesia, porque no livro 3, que a gente vai ver agora, o Platão ele vai retomar, né, ele vai continuar essa crítica à poesia sobre a educação dos guardiões. Tá? Então, já no tema do livro 3, né?
O Platão ele vai falar que é extremamente necessário para um guardião que ele sustente a virtude da coragem, né? E para isso, ele precisa eliminar de si o medo da morte, ok? E a lamentação excessiva, né, dos seus próprios problemas, dos seus próprios males. E por isso ele vai fazer uma crítica a vários trechos ali da Ilíada e Odisseia, onde existe onde se mostra a imagem do Hades, né, o lugar para onde vão os mortos, como um lugar terrível, um lugar assombroso, um lugar odioso até aos deuses. E também ele faz uma crítica a vários lamentos que aparecem, né, na boca de homens ilustres, por exemplo, o Aquiles chorando de uma maneira copiosa, Zeus se lamentando do destino de um filho. Enfim, o Platão vai falar, olha, nenhum desses lamentos ele pode chegar aos ouvidos dos guardiões quando eles estão sendo formados, porque eles não podem achar que é normal que eles sejam dominados pelo medo da morte, né? E pelo júbilo também, né? Eles não podem ser nem dominados pelo medo excessivo, nem pelo riso excessivo. Então essas tormentas de emoções, elas devem ser contidas de alguma forma, na forma como a gente vai querer educar os guardiões, né? E olhem que importante isso, né? A forma como nós educamos as pessoas, a forma como nós demonstramos os exemplos de vida para as pessoas, é a forma, de algum jeito, né, que a gente vai moldar o caráter dessas pessoas, né? Então, o tema da imitação, né, da mimesis, que tem a ver com isso, né, do exemplo e tudo mais, a gente vai falar daqui a pouquinho também, né? Mas ele já começa desde o começo do livro 3, né? Desde o começo do livro 2, na verdade. Ok? Então, os guardiões, eles devem exercer a virtude da coragem, não ser dominados nem por sofrimento, nem por júbilo. Eu separei aqui algumas passagens para a gente dar uma olhada, né? Como é que isso acontece. Em 386C é onde começa essa discussão, né? Logo no comecinho do livro. Ele diz o seguinte, né? Sobre a imagem do Hades. É preciso, ao que parece, que mantenhamos vigilância também sobre os que tentam falar, sobre esses mitos, e lhe peçamos que simplesmente não falem mal do Hades, assim, mas antes falem bem, porque o que dizem nem é verdade, nem traz proveito aos que vão ser combatentes, né? Outra passagem aqui, que ele fala da restrição dos lamentos na boca dos deuses e homens famosos, em 388D, né? Onde ele diz que... Olha que interessante, né? Então também devem ser excluídos todos os nomes relativos a esse mundo, né? Nomes relativos ao Hades, nomes terríveis e medonhos como Cossito e Estige, né? Que são dois rios lá do Hades, ínferos e espectros, e todos os outros que pronunciados assustam quem os ouve. Talvez sejam bons para outros fins, mas quanto aos nossos guardiões, nosso temor é que, sobre o efeito desse susto, eles fiquem mais ansiosos e mais frouxos do que necessário, né? E ainda mais do que isso, né, sobre essa imagem do Hades, ele diz que se um guardião observa um deus ou um herói se lamentando de alguma coisa, ele não vai achar condenável que ele também faça isso acerca dos seus próprios problemas, né? Então, se um deus se lamenta exageradamente da morte de um ente querido, o guardião ele vai se dar o luxo, digamos assim, né, de no meio de um combate prantear e deixar de cumprir a sua função para atender a essa emoção que dominou ele, né? Então, esses exemplos da poesia, eles são cerceados por uma questão de exemplo, né? Do exemplo que deve ser passado. Outra coisa importante que aparece aqui no comecinho do livro 3 é sobre o uso da mentira, né? O uso da mentira ele já tinha sido pontuado no livro 2, e ele vai ser pontuado bem mais para frente também, ao longo de todo o livro da República, a forma como é usada a mentira, ela é pontuada, né? Mas basicamente acontece o seguinte, né? O Platão ele entende que a mentira, ela é de alguma forma útil, né?
porque a mentira permite que você ensine alguma coisa de um jeito que não é ipsis literis, né? Não é literalmente aquilo, mas a mentira faz com que a pessoa consiga captar a mensagem de uma maneira simbólica, né? E fazer aquilo que ela deve fazer, mesmo que num primeiro momento ela não entenda. Né? Isso é fundamental quando a gente fala de educação de crianças, né? Então, por exemplo, ele diz que, né? Ele vai dizer aqui no momento que as crianças elas devem ser capazes de rejeitar os vícios, ainda que elas não entendam por que elas estão rejeitando esses vícios, né? Porque depois que elas fazem isso, já com um sentimento internalizado, quando for apresentada a razão para elas rejeitarem os vícios, elas vão acolher a razão como uma velha amiga, né? E não como uma espécie de reformulação de todos os valores da que a vida dela tinha até ali aquele momento. Então, mais ou menos por aí também. Outra característica. Eu vou ler essa parte da mentira para que a gente consiga entender aqui da forma como Platão fala, né? Ele diz que a mentira ela é útil, então, especialmente aos governantes da cidade, porque são justamente eles que vão administrar a educação. Né? E ele diz o seguinte: ó, aos que governam a cidade, mais que a outros, convém mentir para beneficiar a cidade, ou por causa de inimigos ou de cidadãos. Mas tal recurso não deve ficar ao alcance dos demais. Ao contrário, afirmamos que se um indivíduo comum mente para o governante, comete um erro igual ou maior que um doente que não diz ao médico ou um aprendiz que não diz ao mestre de ginástica a verdade sobre o que se passa em seu corpo, ou quem ao piloto não comunica a respeito do navio e da tripulação os dados reais sobre a maneira com que ele próprio ou um dos camaradas realiza a sua tarefa. Né? Então, nesse contexto da República, mentir ao governante é você mentir ao administrador sobre uma tarefa que ele precisa saber para executar bem a sua tarefa. Né? Por isso que a mentira ela é condenável aos governados, mas não aos governantes que precisam exercer a sua tarefa. Esse é o jeito que o Platão coloca aqui. Né? Porque o uso da mentira ele pressupõe um saber. Né? E qual é o saber? É o saber de um bem coletivo que as pessoas, né, os governados individualmente, não conseguem ter. Né? Então, a ideia do rei filósofo ainda não foi introduzida aqui, né? Mas o rei filósofo, ele saberia o que seria, ele teria a ideia do bem do todo, né? Do bem da coletividade. Enquanto numa escala menor, digamos assim, né? Sei lá, o sapateiro, a pessoa da classe produtiva, ela não teria essa noção do bem maior e não seria, portanto, adequado a ela, né? Mentir ao governante, nem nada do tipo. Tá? Sobre as condições da cidade. Tudo bem sobre esse ponto? Ele está falando da mentira aqui, né? Para aludir uma outra característica que os guardiões precisam, que é a moderação. Né? A conversa sobre a moderação é basicamente o tema do livro 3. Então, a moderação, ela aparece, no primeiro momento, né, como uma submissão ao governante, a desse poder que o governante tem sobre o governado, de decidir os caminhos, né, pelo qual eles vão seguir. Da mesma forma que um piloto e os marinheiros, da mesma forma que um médico e um paciente, né? Por aí vai. Então, essa moderação é necessária, né? Também na educação dos guardiões. E aí, por isso, ele vai criticar vários exemplos da poesia, né? Ele vai repetir o processo. Vai criticar vários exemplos da poesia onde os heróis aparecem não moderados, né? Onde eles confrontam os seus comandantes. Então, tem o exemplo do Aquiles, né? Que confronta o Agamenon, que ele xinga o Agamenon, etc, etc. Tem outros exemplos do Euríloco, né, da Odisseia, que ele confronta o Odisseu e tal. Aqui não aparece na República, né, mas também na tradição homérica. Ok? Outras características necessárias aos guardiões, além da submissão ao comandante, né, que está inserida nessa característica da moderação, é uma moderação alimentar. Então, o medo da fome deve ser removido dos guardiões, porque eles precisam ser justamente resistentes durante tempos de escassez, de campanha e tal, né? Então eles não podem sucumbir também ao medo da fome, né? E aí, de novo, né, ele critica várias passagens da poesia onde esse medo da fome é colocado de uma forma terrível. O guardião também deve ter um controle do seu desejo sexual,
né? Então, novamente, na poesia vão ser criticadas várias passagens onde mostram descontrole sexual por parte dos deuses ou heróis, etc. Né? Porque justamente, né? Ele ele deve ser o mais independente possível, sabe? Todas essas características de moderação que acontecem aqui, elas são colocadas aqui justamente para evitar que o guardião se desloque de um extremo a outro, né? Que ele seja levado por uma emoção forte, que ele seja levado por um desejo forte, um desejo alheio, tá? E ao contrário, né? Num momento ele elogia a poesia, falando que sim, né? Os exemplos de homens ilustres dando provas de fortaleza, né? Dando provas de ânimo, de coragem, devem ser ouvidos com muita atenção na poesia. Né? E aqui ele cita uma passagem do Odisseu, né? Na Odisseia, quando o Odisseu ele recebe a notícia que vai sofrer um monte de coisa antes de chegar em casa, e o Odisseu fala assim, né? Mais ou menos. Bateu no peito e repreendeu seu coração, dizendo-lhe: aguenta, coração, sofrimento mais atroz já suportaste um dia. Né? Então, esse sentimento de fortaleza que o Odisseu transparece aqui, ele deve ser valorizado. Né? Então, não é. O Platão ele não faz uma crítica completa à poesia, né? Nesse momento, por conta disso. Ele vai fazer num momento posterior da República, mas não é relativo exatamente ao conteúdo da poesia, né? Porque a poesia tem muitas coisas boas também, tá? Para o Platão aqui. Né? Outra característica que o guardião deve ter é o desapego financeiro, né, o desapego material como um todo. Né? E novamente, né, ele vai fazer várias críticas das passagens da poesia onde aparece o herói sucumbindo a um desejo material, um apego excessivo a algum bem. Né? Ok? E qual que é o sentido de todas essas restrições? Né? E o Platão coloca aqui, né, eu vou ler aqui uma passagem de 391e. Ele diz assim: e de fato são afirmações que prejudicam a quem as ouve, né? Então, essas afirmações da poesia. Sendo mal, todo homem terá uma desculpa para si se estiver convencido de que os deuses também praticam e praticavam atos como esses. Né? Então, basicamente, é uma tentativa de você cercear esses exemplos que são dados aos guardiões para que eles não praticam aquilo que a poesia diz que os deuses praticam. Né? Como a gente viu lá no livro 2, né, o Platão ele defende uma imagem da divindade que é simples, né, não muda de forma, não pode praticar o mal, enfim, né, que é completamente diferente do que aparece na poesia, né, do Homero. Certo? Outra opinião vulgar da poesia que deve ser evitada é justamente a própria opinião do Trasímaco, né, e que o Adimanto coloca lá no livro 2, que é que a poesia sempre diz que muitos homens injustos são felizes, né, acabam sendo felizes. E muitos homens justos são sofredores de trabalhos, né? E que, portanto, é muito mais útil se você conseguir ser injusto do que justo. Né? Essa é uma opinião recorrente na poesia, né? Não só do Homero, mas do Píndaro, enfim, do Simônides, né? Outros poetas da época que o Platão se apropria e critica. Né? Ok, até aqui tudo bem essa crítica ao conteúdo da poesia? Tudo certo? Deu para pegar aqui o sentido dessas afirmações? Continuando, ele coloca o seguinte ponto agora, né? Ele e o Adimanto entram num acordo que falam, não, ok, no que concerne ao conteúdo da poesia, né? O conteúdo apresentado da poesia, a gente entrou num acordo que essas passagens devem ser cerceadas na educação dos guardiões. Agora, no conteúdo tá ok, né? E na forma, né? O que a gente poderia dizer sobre a forma que a poesia é apresentada, né? Para quem não conhece os poemas do Homero, que o Platão vai usar para te criticar também, né? Quando ele fala de poesia, né? Platão, quando fala de poesia, é 90% Homero, né?
Os poemas do Homero são basicamente o seguinte, né? Você tem um narrador onisciente e ele fala do que acontece, mas também ele, de alguma forma, copia o discurso dos personagens, né? Então, quando o Homero quer falar alguma coisa, ele coloca na boca de um herói. Então, ele diz as suas falas, né? Por exemplo, quando ele quer falar de uma conversa entre Aquiles e Odisseu, ele não vai fazer a narrativa do que Aquiles disse para Odisseu. Ele vai, na forma poética, fazer uma fala do Aquiles, né, como se ele fosse Aquiles, falando para Odisseu, e uma fala como se ele próprio fosse Odisseu, falando para Aquiles. Né? Então ele vai copiar esse diálogo. Né? Agora, o Platão vai falar que isso é problemático também na educação dos guardiões. Né? Então, sobre a forma da poesia, a gente pode contrapor duas formas, né? Uma forma que a gente pode chamar de narrativa, né? A narrativa é quando alguém conta uma história em terceira pessoa, não usando a imitação, mas sendo fiel aos fatos, né? Por exemplo, sei lá, fui ao mercado hoje e o atendente me disse que o produto era R$ 10. E eu respondi para ele que tudo bem e dei os R$ 10. Né? Isso é uma forma narrativa de se contar alguma coisa. Uma forma de imitação, que é a forma que acontece nos poemas homéricos, é basicamente assim. Né? Henrique foi ao mercado e o atendente disse: Olá, senhor, né? O produto é R$ 10. Fecha aspas. E Henrique respondeu: Ok, e tirou então o dinheiro do bolso e deu ao atendente. Então percebe a diferença entre a narrativa e a imitação, né, do discurso? Qual que é o problema aqui, né, que o Platão levanta acerca da imitação? Quando os guardiões se colocam em contato com a imitação que a poesia apresenta, existe uma tendência muito grande para que seja rompido aquele princípio de especialização. Né? Qual que é o princípio de especialização? Uma pessoa só pode realizar uma tarefa. Né? Quando uma pessoa toma contato com a imitação, ela se sente tentada a desempenhar a tarefa do outro. Né? Isso acontece muito na literatura. Né? Hoje a gente não entende em termos de imitação, mas em termos de identificação com o personagem. Né? Não sei se vocês já sentiram assim. Leram alguma coisa e falaram, nossa, me identifiquei. Né? E aí a gente começa de alguma forma a adaptar isso, né? Trazer isso para a nossa vida também. Uma identificação com o personagem. Isso em termos modernos. Né? Platão falava de imitação. Quando alguém toma contato com a imitação, a tendência é que se reproduza essa imitação na própria vida. Então, se o guardião se coloca em contato com uma imitação, ele, de alguma forma, vai fragmentar a sua identidade, né? Vai dividir a sua identidade para atender a uma imitação externa, né? Uma espécie de endoculturação. Né? Tem, uma, tem um exemplo que eu gosto muito de endoculturação que a gente nem percebe, né? Ou pelo menos nem percebeu. Eu lembro que de Dia das Mães, a minha mãe, o sonho dela era que a gente levasse café para ela na cama. Né? Mas isso é uma endoculturação total, né? Porque o café na cama, qual que é a questão do café na cama, né? Ele aparece em vários filmes, né? Mas é simplesmente um jeito de você economizar no cenário, né? De você não precisar ficar cambiando dois cenários para tratar de um diálogo ou de uma mesma cena de transição. Né? Por isso que surgiu esse negócio, né? O café na cama. Mas, então, mas isso é absorvido, né? Pelas pessoas como uma espécie de conforto, um ideal de vida, uma ideia de carinho, né? E tal. Então, uma espécie de imitação que é adaptada na vida, né? Não sei se conseguiram pegar o exemplo. Um exemplo bobo, né? Mas que a gente acaba pegando sem perceber, né? A gente contrai opiniões, ideais de vida sem perceber. E esse é o problema da imitação aqui, né? No Platão. Certo? A imitação ela tem um papel importante, sobretudo na infância, né? E ele diz aqui em 395D. Ó, deixa eu pegar aqui. Ele diz que, né, não percebeste que, se as imitações perduram desde a infância, vida dentro, as imitações se tornam hábitos e natureza que mudam o corpo, a voz e o pensamento. Né? Então, a imitação, assim que ela surge, né, ela tem a capacidade de mudar o nosso pensamento, o nosso corpo, a nossa voz, enfim, todas as nossas tendências de vida. Então, o Platão sempre toma muito cuidado com a imitação. Né? O termo grego é mimesis. Né? Mimesis é literalmente
Não é uma imitação só no sentido de você imitar o outro, né? Mas mimesis no sentido grego é quase um espelhamento, né? De ações. Por exemplo, quando o ator tá no palco fazendo uma mímese de um personagem, imitando um personagem que tá ali no roteiro, né? Seja, sei lá, Édipo, no caso dos gregos, né? Édipo, Hércules, etc. O que acontece? O ator, ele de alguma forma, não sei quem já. Ah, o Lucas já atuou, né? E isso é muito interessante, porque o ator ele precisa de alguma forma abrir mão da sua própria identidade naquele momento e agir como se ele fosse outro, né? Encarnar hábitos, modismos, opiniões, e ele tem que compreender o personagem para fazer aquilo, né? Compreender as motivações do personagem para fazer aquilo com perfeição, né? Para imitar com perfeição. E ele literalmente precisa abrir mão de si e ser o outro, né? Dar espaço para um desconhecido dentro de si mesmo. Isso, na educação do guardião, é extremamente problemático, porque o guardião, ele deve ser uno, né, sobretudo, para que ele consiga ser coeso e exercitar as virtudes de uma forma inabalável, digamos assim. Né? Ele não pode ceder a influências externas, sobretudo na infância. Né? Ok? É basicamente essa a questão da mimesis, né? Da questão da imitação na infância. Por isso que o Platão, então, ele vai permitir, né? Ou pelo menos ele vai restringir muito a mimesis, a imitação nos discursos, nas histórias, etc. E vai dizer que a narrativa deve prevalecer sobre a imitação na educação dos guardiões. Tá bom? Depois de fazer, né, depois de levantar esse ponto, ele vai então discorrer sobre os gêneros poéticos gregos, né, e vai fazer uma restrição dos gêneros poéticos gregos. Essa para mim é uma das partes mais chatinhas do livro, assim, porque quem não manja muito de música, né, da teoria musical e tal, pode ficar um pouco aéreo, né? Pelo menos acontece comigo, né? Eu não sou muito fã, assim, de estudar música, teoria musical, né? Questão minha. Mas como um todo, dá pra gente aproveitar muito aqui também dessa passagem do livro, né? Apesar de ser um pouco mais difícil de ler. Essa restrição dos gêneros poéticos basicamente diz o seguinte, né? Você tem vários tipos de harmonias, harmonia mesmo, né? Harmonia musical, que são desempenhadas na cidade, são performadas por artistas, né, da cidade, e elas devem ser também restritas, porque existe um vínculo imediato para o Platão entre a arte e o temperamento, né? Entre a ideia que a gente faz do belo e a ideia que a gente faz do bom. Isso não é uma exclusividade do Platão, né? Porque na língua grega existe uma mesma palavra para aquilo que é belo e aquilo que é bom, né? Que é kalos. Então, essa ambiguidade que existe na língua grega não é bem uma ambiguidade, né? Mas basicamente eles entendiam que aquilo que é belo, consequentemente, é bom. Né? E então a relação que a gente faz com a beleza vai determinar, de certa forma, a nossa relação com o bem. Né? Ok? Isso é uma peculiaridade da língua grega, da cultura grega, mas que é importante a gente saber para, né, entender a relação imediata que ele faz aqui entre belo e bem. Né? Por isso a crítica da poesia de novo, né? Porque a relação com a arte vai determinar a nossa relação com os nossos próprios temperamentos e com as virtudes. Tá? A relação com o belo determina a relação com o bem. Essa restrição de gêneros poéticos basicamente chega a uma conclusão de que devem ser permitidos somente os gêneros poéticos para os guardiões, né, que inspiram a, a coragem, né, dizendo o brio, né, uma harmonia de imposição pela força, então uma marcha militar, né, algo assim. Ele diz o nome do ritmo, eu esqueci agora o nome do ritmo, mas é uma harmonia militar, né, que simboliza essa imposição, uma ação imposta pela força. Né? E em contrapartida, vai ser também permitida uma harmonia que inspira a ação voluntária, né? A ação de aprendizado. Então, aquela música suave de estudo, de, de diálogo, né? Aqueles fundos de diálogo, sabe? Aquelas músicas que dá pra gente conversar enquanto ouve. Então, esse tipo de harmonia. Ok?
E justamente, né, retomando esse panorama, né, entre o belo e o bom, ele diz que todo o trabalho da arte, né, entendido como técnica, né, então a arte das musas, todo o trabalho da arte, ele favorece uma boa índole, né, quando ele é bem feito. E quando ele é mal feito, ele favorece a má índole, né? Então, se a pessoa tem só teve contatos ruins com a arte, seja ela através da música, pintura, arquitetura, né, todos os tipos de arte. Se ele tem um contato ruim com esse tipo de arte, há um favorecimento, isso para Platão, né, há um favorecimento para que a índole dele seja também prejudicada. Né? E o contrário acontece também da mesma forma. Né? O Platão ele faz essa relação na passagem 401. É uma passagem muito boa, vale muito a pena ler aqui. Eu vou ver se eu consigo ler ela, não inteira, né? Mas vou pegar aqui um pedacinho dela para ler. Não, acho que eu vou ler inteira assim. Ó. 401A. Ele diz: pode-se dizer que há muito dessas qualidades na pintura e em todo o trabalho de arte como esse. Há muito na tecelagem, no bordado, na construção de casas e também em toda a produção de outros utensílios e ainda na natureza de nossos corpos e das plantas. Pois em todas essas obras há uma boa ou má postura. A má postura e a ausência de ritmo e de harmonia são irmãs da má elocução e da má índole. Enquanto as qualidades opostas, né, então a boa postura, a presença de ritmo, presença de harmonia, boa elocução, são irmãs. É, Desculpe, me confundi aqui. Enquanto da má elocução, enquanto as qualidades opostas são irmãs e imitações do que é oposto a elas. O caráter do homem sábio e bom, né? Então, ou seja, basicamente, enfim, acho que deu para perceber aqui, né? A má postura, etc., fazem a má índole e o contrário a boa índole, né? O caráter do homem sábio e bom. E aí ele continua, né? Ele diz: será que devemos somente vigiar os poetas, então, obrigando-os a criar no interior de seus poemas a imagem de bom caráter, ou impedir que os componham em nossa cidade? Ou também aos outros artífices devemos vigiar, proibir que em suas obras criem esse mau hábito, intemperança, baixeza, indecência, quer nas imagens de seres vivos, quer nos edifícios, quer em qualquer outra obra de arte? Ou a quem não for capaz disso, não devemos permitir que exerça a sua arte em nossa cidade, para que nossos guardiões, nutridos no meio das imagens do vício, como numa pastagem má, a cada dia e de bocado a bocado façam uma grande ceifa, e dela se apacentando não acumulem, sem que o percebam, um grande mal em suas almas? Ou, ao contrário, devemos buscar aqueles artífices que, bem dotados por natureza, sejam capazes de buscar as pegadas do belo e do decoroso, a fim de que, como se habitassem um lugar sadio, nossos jovens tirem proveito de tudo, de onde quer que seja, vindo das belas obras, algo que lhes chegue aos olhos e ouvidos, como se fosse uma brisa que, vinda de boas regiões, a eles trouxesse saúde e levasse, já desde a infância, a semelhança, a amizade e a consonância com a bela palavra. Né? Então, a extensão da crítica à poesia que ele fala aqui, né, é da crítica a todas as artes. Isso porque a palavra poesia, né, em grego, ela deriva de um verbo, está relacionada a um verbo em grego que é o verbo poiel. Né? O verbo poiel é aquilo que é feito. Né? Então, aliás, o verbo fazer, né, em grego, o verbo fazer. Então, poesias, né, que em grego é poiesis, né, é aquilo que é feito. Então, a crítica à poesia, né, crítica a poiesis, é não só a crítica aos poemas homéricos, que a gente entende como poesia, mas tudo aquilo que é feito, né, que é manufaturado por alguma arte voluntária, né, na cidade. Tá? Quando digo arte voluntária, é uma arte ativa, né, uma arte criativa. Ok? Por enquanto, tudo bem? Alguém quer fazer uma pergunta? Fique à vontade. A gente está mais ou menos na metade. Um pouquinho mais da metade.
E aí ele continua, né? Então ele pergunta pro Glaucon, né? Ele diz: será, Glaucon, disse eu Sócrates, né? Que a educação pela música é muito eficiente, principalmente porque o ritmo e a harmonia, isso é importante, né? O ritmo e a harmonia penetram no íntimo da alma e com muita força a tocam, e trazendo-lhe elegância, também lhe emprestam uma postura elegante, se é bem educado. Né? E se não for, né, dá-se o contrário, tá? É porque justamente, né, isso que a gente está falando, quando o guardião, ele é educado nesse ambiente da de uma arte bem feita, né, nos termos platônicos, de uma arte visando a perfeição, visando os bons exemplos, então a boa música, a boa arquitetura, a boa, enfim, né? A pessoa ela fica muito mais capaz de identificar os defeitos, ou seja, de identificar os vícios, e também de reconhecer, né, de acolher com mais qualidade aquilo que é belo. Né? Isso eu acho que é uma coisa, sei lá, pensando, né? O Platão parece estar falando com a gente hoje, né? Porque um dos nossos, pelo menos meus, né? Maiores desafios é reconhecer aquilo que é vício e aquilo que é virtude de uma maneira muito clara, né? Reconhecer os curavas e pandavas, né? Como a gente pode falar. Né? Então, é mais ou menos por aí. Essa educação, ela visa dar ao guardião, sobretudo, discernimento, né? Entre aquilo que é bom, né? Entre aquilo que é virtuoso e aquilo que não é virtuoso. E aí, aquela passagem que eu falei para vocês, né? Ele diz, ó, desde a infância, porém, censuraria e odiaria os vícios, mesmo antes de ser capaz de entender o porquê. E quando a razão chegasse, geralmente seria o que foi educado na música quem lhe daria boas-vindas, porque reconheceria a afinidade que há entre eles. Né? Ok? Então, essa educação também, ela dá as boas-vindas, né? À razão na vida de uma pessoa, né? Porque a razão, para o Platão aqui, né? Ela pressupõe esse cuidado grande, né, com a nossa dimensão espiritual no sentido amplo, né, com cuidado artístico, com cuidado das virtudes, do temperamento, etc. Tá? Então a razão ela chega de uma forma benéfica nesse sentido, né? Senão quando a razão chega, ela é usada mal, né, de uma forma ruim, de uma forma confusa, etc. Certo? Então, basicamente, os guardiões eles aprenderiam a razão da mesma forma como alguém aprenderia a ler. Né? O exemplo que ele usa aqui. Reconhecendo, né? Reconhecendo as letras, reconhecendo o padrão das letras, a gente aprende a ler naturalmente. Então, da mesma forma, o guardião ele seria capaz de desempenhar bem a virtude e a razão, porque simplesmente reconhecendo aquilo que já estaria presente na vida dele desde sempre. Né? Da mesma forma que a gente reconhece, por exemplo, uma letra num espelho, pintada numa parede, né? Enfim, refletida em algum lugar. Certo? E aí justamente existe esse reconhecimento, né, da razão, ele nos leva a uma correspondência, né, imediata entre aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós vivemos, né? Então entre teoria e prática. E aí essa correspondência é também, por exemplo, entre alma e corpo, né? Enfim, entre essas duas dimensões do real, né? Entre espiritual e material, etc. Tá? Porque justamente, então, quando a consequência de uma educação visada para o belo e para o bom é que todas as relações dentro da cidade, sejam elas amorosas, de trabalho, etc., vão visar vão almejar, né, uma relação também com esses princípios de bom e belo. Né? Ele usa exemplo aqui de um exemplo amoroso, né? Quando alguém, isso era muito comum para os gregos, né? Um amor entre amor assim no sentido mais amplo, né? No sentido mais profundo. Amor entre, por exemplo, o discípulo e o mestre, né? Então ele usa o exemplo aqui, ó. E aí o amante e o rapazinho, né? Que ele coloca aqui. Eis, parece-me, o que estabelecerás como lei na cidade que estamos fundando. Que o amante beije o rapazinho amado, fique com ele e o toque como a um filho, tendo em vista o que é belo. Se tiver seu consentimento, né?
E aí, quanto ao mais, que seu convívio em relação àquele que é o objeto de seus cuidados seja tal que jamais pareça ter ultrapassado esse limite. Caso contrário, merecerá censura por sua insensibilidade às musas e mau gosto. Né? Então, todas as relações, inclusive as relações amorosas na cidade, vão visar a essa sensibilidade mosaica, né, digamos assim, artística que foi aprendida desde sempre. Né? Certo? E aí termina a parte da crítica da poesia, de Platão. Ali, mais ou menos no, sei lá, no 70% ali do livro 3, termina a crítica da poesia do Platão, certo? Ela começa no livro 2, vai se levando até ali, mais ou menos, um pouquinho mais da metade do livro 3. Ok? E essa crítica à poesia é uma reformulação da educação que já vem sendo feita, né? Aliás, uma parte, né? A segunda parte vem agora, que é a crítica à ginástica, né? A crítica à poesia está ligado à vinculação das musas, né? A música, e agora a crítica à ginástica. Antes de entrar na ginástica, vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer algum comentário? Podem ficar à vontade aí. Podem me interromper também, não tem problema. Tudo certo? Espero que esteja dando para pegar aí. Então, depois que eles fazem, né, essa, essa descrição, né, da educação musical, reformulação da educação musical, Platão ele diz que, ora, né, já que a gente já fez a educação musical, a gente basicamente, né, coloca os princípios dessa educação na ginástica. Então, é simples, né? E da mesma forma, né, o guardião não deve ser permitido se embriagar, porque justamente ele está cedendo a um desses estímulos fortes, né? Nem se. E eu acho muito engraçado o exemplo que ele coloca aqui para se embriagar, né? Ele diz, ó, um guardião, menos do que qualquer pessoa, tem o direito de embriagar-se e ficar sem saber onde está. E aí o Admanto diz, né? Que seria ridículo de ser se o guardião precisasse de outros guardiões, né? Ou seja, se o guardião, que é quem cuida, precisasse de quem cuidasse dele, né? Seria ridículo, né? Então essa pessoa precisa, né, ter um mínimo de integridade, né? Um mínimo não, né? Um máximo para Platão de integridade, de autossuficiência, certo? Mesma coisa em relação à alimentação, né? A alimentação, ela entra numa parte da cultura grega, que é uma parte muito importante da cultura grega, que é até meio negligenciada, né? Que é a parte da dietética, né? A dietética, ela é a forma de se fazer a dieta, né? No fim das contas, a forma correta de se alimentar, a forma prudente de se alimentar. E essa é uma preocupação muito, muito relevante, né, para os antigos. Eu acho que deveria ser ainda mais para nós, né? Que a gente tá cheio de fast food, etc. Mas enfim, para os antigos era muito importante essa preocupação com a alimentação. E ele diz o seguinte, né? Já que os guardiões são guerreiros, né? Primeiro ponto. Então, como deve ser a alimentação dos guerreiros? Né? Num primeiro momento tem uma comparação entre eles e os atletas, né? Porque ambos fortalecem o corpo físico, só que tem um problema. Os guerreiros diferem dos atletas em um ponto, né? Os atletas, quando eles saem do costume deles, da dieta de costume deles, eles encontram grandes problemas, né, de desempenhar aquilo que eles faziam. O guerreiro tem que ser o contrário, ele deve conseguir desempenhar a sua tarefa, mesmo em situações extremas, de escassez de comida, de falta de provisão, enfim, de racionamento, né, enfim, de campanhas militares mesmo. Né? Então, a alimentação do guerreiro ela deve ser uma alimentação forte também, certo? Para, enfim, fortalecer o corpo, né? E aí ele diz, né, a ginástica deve ser simples e moderada, sobretudo a que prepara para a guerra. Né? Essa forma da alimentação ela é bem curtinha mesmo, né? E aí, basicamente, vamos repetir os pontos que a gente falou ali na música, né? O guerreiro, ele deve ter também um controle sexual, né? Um controle sexual. Então, Platão, ele diz aqui que é inadmissível, né? Que não é desejável que ele se torne
amante de uma jovem coríntia, né, que eles dizem aqui. As jovens coríntias, Corinto é uma cidade da Grécia, né? É uma cidade onde tinha um culto, né, um templo a Afrodite, na qual as jovens, né, que frequentavam esse culto, elas faziam uma espécie de prostituição sagrada, né? Um pouco parecido do que acontecia na Babilônia, né? É diferente, mas um pouco parecido, né? Que era vinculada a um culto, né? Mas então, mesmo assim, o Platão diz que não seria proveitoso, né? Ele deve ter também esse tipo de controle. Né? Sobre a alimentação também, né? Uma alimentação simples, alimentação de campanha, né? Basicamente carne assada, aquilo que tiver disponível para comer, né? Naquela época, hoje é diferente, né? As rações. E basicamente uma simplicidade mesmo, né? Uma simplicidade, uma, uma solidez, né? Simplicidade e solidez. Eu acho que essa é a dieta do guerreiro, né? E depois disso ele diz, né? Ele coloca os tormentos de uma vida não moderada em termos de ginástica, né? E ele cita vários exemplos, né? Ele diz aqui, né, que é horroroso, né? Que, por exemplo, a arte da medicina na nossa sociedade, isso Platão falando, né? Na nossa sociedade, tenha sido reduzida a tratar doenças que seriam facilmente evitáveis com uma vida saudável, né? Então, sei lá, pessoas que levam uma vida sedentária, não fazem nenhum tipo de ter nenhum tipo de cuidado com o corpo e tal, todos nós, sofrem de doenças na qual a medicina se sente até desonrada em tratar, porque seriam facilmente evitáveis com uma vida saudável, né? Aí ele cita ali alguns exemplos, né, de doenças desse tipo dos gregos, né? Uma espécie de gripe, né? Enfim, esse tipo de fragilidade do sistema imunológico, né? E também, né, aproveitando o gancho que ele faz da arte da medicina, ele começa a falar sobre a saúde, né, sobre a dinâmica da saúde. Qual deve ser a dinâmica da saúde? A saúde do guardião ela não deve ser frágil, né, de modo algum. A medicina ela deve intervir na vida do guardião para curar doenças pontuais, doenças sazonais, né? Então seria, por exemplo, sei lá, no caso de um Covid, algo assim. Né? Agora uma doença, uma fratura, né? Algo do tipo, bem pontual mesmo. Agora algo do tipo, sei lá, falta de alongamento, falta de fortalecimento, sabe? Esse tipo de coisa que a gente vai no médico direto. Então, isso já não seria admissível que um guardião sofresse desse tipo de coisa, né? Até pelo seu próprio estilo de vida. Né? Só que na sociedade ateniense, né, o Platão fala, isso é muito comum. Né? E ele coloca vários exemplos né, de pessoas que, por conta disso, ou por conta de terem uma saúde muito frágil, acabam passando a vida inteira se tratando, né? Se tratando de uma doença que elas têm. Uma doença crônica, né, portanto. E o Platão ele faz uma crítica a isso no seguinte sentido, né? Para a gente entender a crítica do Platão no seguinte sentido, que é muito mais desejável para um bem comum que a pessoa desempenhe, continue desempenhando o seu trabalho, o trabalho pelo qual ela foi indicada a fazer, né? E não gaste assim, né? Não perca o tempo da sua vida curando permanentemente uma doença, né? E ele cita o exemplo do Heródico, né? O Heródico era um moço, né? Um mestre de ginástica, então ele sabia da arte da medicina, etc. E o Heródico, um determinado dia, ele fica extremamente doente, né? A saúde dele é extremamente frágil. E aí ele consegue impor a si mesmo uma dieta extremamente severa e rigorosa, e um estilo de vida extremamente severo e rigoroso, que faz, apesar da doença, apesar da saúde frágil dele, que ele consiga chegar à velhice. Né? O Platão ele vai fazer uma crítica a esse estilo de vida no seguinte sentido, que, bom, o Heródico ele largou tudo para cuidar da saúde dele, né? E isso do ponto de vista do Platão, tá, pessoal? Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Mas o Platão ele diz que isso é inadmissível também, né? Que uma pessoa pare tudo que ela tenha para fazer para só cuidar da saúde, né? Porque a saúde também, para Platão, ela é um meio, né? O corpo ele é um meio para para a ação da alma e não o contrário, né? A alma ela não deve tentar melhorar o corpo,
né? Aliás, desculpa, né? Não é o corpo que melhora a alma, mas é a alma que melhora o corpo. Tá? Então, por isso que para Platão, esse estilo de vida é criticado, né? Ele diz, inclusive, aqui o exemplo de um carpinteiro, né? Vou ler aqui para vocês, né? Qual seria o exemplo desejável de doença para o Platão, né? A doença incurável para Platão. Ele diz o seguinte, né? Um carpinteiro, disse quando adoece, acha que bebendo um remédio que seu médico lhe dê, vomitará sua doença, ou que com uma lavagem, uma cauterização ou incisão se livrará dela. Se lhe prescreve, ou seja, uma medicina interventiva, né? Uma medicina que procura cirurgias, né? Enfim, que procura retirar a doença do corpo saudável. Agora, se lhe prescreve uma dieta prolongada, depois de lhe cobrir a cabeça com um barrete de lã e depois de tudo que se segue, depressa diz que não tem tempo para ficar doente e que não vale a pena viver assim, atento unicamente à doença e descuidando-se do trabalho que tem diante de si. Depois disso, despede-se de um tal médico, retoma a dieta habitual e, recuperando sua saúde, vai vivendo e exercendo seu ofício. E se seu corpo não é capaz de resistir, morre e se livra dos incômodos, certo? Então, a saúde, mesmo fragilizada, ela não deve ser, para Platão, né? Ela não deve ser colocada acima de tudo, né? Porque a função, né, que ele coloca aqui é que o trabalho que a pessoa faz, né, exerce na vida, é o que dá sentido, né, de alguma forma para aquela vida, né? Ele diz, né, por que ele faz isso, né? Será de ser o que é porque tem um trabalho a fazer e sem realizado não valeria a pena viver? Né? E o Adimanto responde que é evidente. Né? Enfim, eu vou... Essa noção, né, essa reformulação da ginástica, ela continua ao redor do livro 3, mas eu vou parar por aqui hoje para a gente conseguir conversar um pouquinho antes de dar o nosso tempo também, tá? Aí depois no próximo encontro eu continuo aqui o finalzinho do livro 3 e a gente segue, se der tempo, pro livro 4. Acho que dá tempo, tem pouca coisa. Tudo bem? Então, vamos lá. Considerações aí. Tudo bem? Esse livro 3 é um pouquinho mais longo, né? Lembro que na primeira vez que eu li eu achei ele bem chatinho assim de ler, porque ele tem... Os argumentos não são tão claros igual no livro 2, né? Mas também dá para acompanhar. Apesar da atmosfera ser, para quem já conhece, um pouco de cultura grega, de história da cultura grega, né? Mas, no geral, dá para pegar. Tudo bem, então? Sem considerações? Sem comentários? Nossa. Pode falar, Cláudio. Eu vou falar. Ah, tá. Não, então, ele fala da música, né? E será que porque música é uma coisa muito vasta, né? Que música que ele está falando, será? Será que eu ouvi música, por exemplo, ouvi um Beethoven? Será que eu ouvi um mantra? Eu não tô conseguindo ouvir, acho que você travou, viu? Travou? Eu acho que sim. Agora eu tô conseguindo ouvir. Consegue Tá me repetir? ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo agora? Sim. Quando ele fala da música, né? Ele fala que a música em si, ela vai harmonizando com as suas ações, com as outras ações também da mente. Então, se ouve uma boa música, ela te auxilia a você ter uma boa ação. Nesse sentido, né? Então, uma música não boa, desarmônica, ela pode
não favorecer ter boas ações nos outros aspectos da vida. É isso, é mais ou menos isso, não é? Sim, sim. No geral, sim. Então, e daí eu fiquei com a dúvida assim, música, mas qual música? Ele está falando, por exemplo, eu poderia dizer que é ouvir Bach, Beethoven, Mozart, ou não? Ou não é ouvir música? O que ele está falando? Ou é ouvir um mantra? O que seria essa música? É específica isso? Então, a rigor, o Platão ele não fala, por exemplo, de uma música que a gente ouviria hoje, né? Ele está falando dos estilos gregos de harmonia, de música, né? Então não tem como a gente saber, né, no fim das contas. Mas, basicamente, eu acho que a gente tem que também utilizar um bom critério ali, né? Se a gente for problematizar um pouco também o que o Platão fala, né, nesse sentido, tem que também haver uma coerência, né, entre aquilo que a música gera na gente e aquilo que a gente tem vontade de escutar, né? Então, por exemplo, o Campbell, ele dizia uma coisa que eu acho muito interessante para a gente pensar uma das problemáticas do Platão, né? Nessa aqui também. É que ninguém se interessa por alguma coisa só porque ela é importante, só porque ela é bonita, só porque ela é interessante. As pessoas não se interessam por causa disso. As pessoas se interessam pelo que elas se interessam porque surgiu alguma coisa dentro dela, né? Surgiu um interesse genuíno dentro delas. E a partir desse interesse genuíno a gente conseguiria trabalhar, né, dias do Campbell. O Platão ele já dizia que esse interesse deve ser construído, né? Esse interesse ele pode e deve ser construído pelas coisas boas, né? Pelas coisas interessantes, pelas coisas que valem a pena. Mas aí cabe a gente perguntar, né, também. Não sei se deu para pegar, assim. Não é bem uma convenção que o Platão está falando. Ele não está falando que a gente tem que escutar música clássica. Ele não está falando que a gente tem que escutar, sei lá, a música que hoje em dia a gente acha que é uma música boa. Porque provavelmente para Platão seria uma música também ruim, né? Se a gente for pensar nos estilos gregos e tal. Eu acho que a gente tem que discernir aí mais um ponto. Usar o bom senso, né? Também. Pode falar, Dina. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a parte que você fala aí sobre a mentira, né? Eu já fiz logo alusão aos nossos governantes hoje, né? Em relação à mentira, né? Que às vezes tem que mentir para que as pessoas não se rebelem, entendeu? Sim. Então, fiquei meio assim, né? Não, sim, mas com razão. Essa discussão da mentira é uma discussão muito rica no Platão, porque até o momento aqui na República, duas pessoas utilizaram a mentira, não sei se vocês perceberam. Giges e o rei filósofo, né? Qual que é a diferença do Giges contando uma mentira e do rei filósofo contando uma mentira? Né? Do governante, né? Falando rei filósofo, mas ele ainda não introduziu esse conceito, mas o governante. Né? A diferença é que Giges, quando ele mente, quando ele usa o poder do anel, né? Portanto, quando ele se torna invisível, ele tem em vista o seu próprio bem, né? A sua própria vantagem, a vantagem do mais forte, né? Como Trasímaco falava. Agora, quando o governante da República, de Platão, usa a mentira, primeiramente, com uma finalidade didática, né? E porque ele tem em mente não o seu próprio bem, mas o bem coletivo. Muitas vezes a mentira que o governante conta não é uma mentira vantajosa para ele. Porque, novamente, né? É uma mentira didática, se a gente for colocar assim. Né? Uma mentira didática. E isso pode ser problematizado, né, em vários momentos. O Kant, por exemplo, ele tem um texto, né, na Metafísica dos Costumes, que ele fala da mentira também, que a mentira, sobre todos os aspectos, ela é condenável, a mentira em si ela é condenável e tal. Mas Platão, ele já não é tão moralista, assim, né? O Platão fala que a mentira ela é útil aos seres humanos, né? Ela é útil aos homens por essa finalidade didática, né? Por poder falar uma coisa para alguém sem que a pessoa entenda completamente as razões daquilo, né? Então, por exemplo,
como é que o governante, né, os governantes da República vão justificar a divisão da cidade entre classe produtiva, guardiões, né, guerreiros e governantes. Eles vão contar uma mentira, né, um mito, para os governados, de que os seres humanos nasceram da Terra e cada um deles nasceu dotado de um metal, com mais ou menos raridade, né, bronze, prata e ouro. E então esse mito vai servir para que eles entendam que existe uma hierarquia de natureza entre os seres humanos. Entendeu? Basicamente, a mentira que o governante conta é uma mentira didática para fazer com que os governados entendam o aspecto da verdade. Agora, a mentira do injusto, né, do Giges, aí sim, ela serve para ocultar as próprias ações e para conseguir fazer com que você próprio não seja punido pelos seus próprios atos, né, pela sua própria tirania. Ok? É meio complicado hoje em dia, essa teoria. Sim, porque justamente a gente não sabe se quem está lá como governante é Giges ou se é um rei filósofo, né? Eu tenho minhas dúvidas que seja um rei filósofo, né? Mas Com tá certeza. muito mais para um Giges, né? É Mas, verdade. novamente, né, o Platão ele coloca isso dentro de um contexto educacional já estabelecido, né? Formado o rei filósofo, aí sim, né, ele seria apto a mentir. Porque a mentira, olha que interessante, quem é que pode mentir aqui nos exemplos que ele deu, né? O piloto do navio pode mentir, o médico pode mentir, o governante pode mentir, né? O mestre de ginástica pode mentir. Por quê? Todos eles possuem um saber, um conhecimento que aqueles a quem eles estão ajudando não têm no momento. Então, o médico pode mentir para o paciente, porque o paciente não detém um determinado tipo de conhecimento necessário para entender aquilo que ele está passando no momento, né? Não seria um médico falando com outro médico. Mesma coisa, o piloto do navio pode mentir para o bem-estar geral da tripulação, né? Enfim. Eu acho complicado também, mas o ponto que o Platão levanta é esse, né? E é isso que eu falei no começo para vocês, tá, pessoal? Quando a gente vê um problema no Platão, a peculiaridade do livro da República é que a gente fica condenado a responder esse problema, né? O problema da mentira aí que a Diná levantou. A gente, não concordando com o Platão nos desafia a responder. Ele fala, como você acha que seria, então? Qual que é o papel da mentira, né? Enfim. É que a gente já vai logo associando a nossa sociedade atual, né? Também, sim. Sim. E eu acho bom também fazer isso. Ok? Também porque mentir, né? Bom, Ô, Henrique, Pode falar. por exemplo, né, a mentira, ela seria para o bem, né? É que nem você lidar porque você lida com pessoas de diferentes pontos de vista. Então, quer dizer, diferentes maturidades, mesmo a pessoa sendo da sua idade, por exemplo, ela tem uma maturidade diferente. Entende? Então, ela seria, o objetivo dela seria esse, seria você tentar organizar, por exemplo, a sociedade, porque hoje em dia, vamos supor, a democracia seria o quê? Uma forma de você não mentir para nada nem ninguém, mas fica uma bagunça. Seria isso? Entende? Sim, entendo. É uma mentira didática, né, que o Platão coloca como mentira para que a gente consiga ensinar com mais facilidade, basicamente. Porque ele coloca aqui que o governante ele não visaria nada senão o bem, né, dos cidadãos. E que ele, em última instância, é um servo deles, né, em última instância. Agora, essa relação, quando ela é invertida, quando o governante para de se enxergar como servo dos cidadãos e começa a enxergar os cidadãos como seus servos, aí entra-se na timocracia, né? Que é já uma decadência do governo que o Platão está colocando aqui, né?
Mas também o uso da mentira ele tem um outro lugar na democracia. Pode falar, Dina. Então, por exemplo, né, que nem hoje a gente tem aqueles arquivos confidenciais que os governos guardam por 50 anos, 100 anos, Sim. entende? Mas é difícil, né, porque os caras não têm moral, né? E, assim, eu queria só deixar, assim, um questionamento, assim. Será que a gente pode chegar num ponto onde, assim, mesmo você tendo, assim, uma bagunça total, assim, muito sofrimento, muita dor na sociedade, você não permitir que ninguém minta por causa do comportamento dos governantes e da própria pessoa, ou será que a gente consegue restabelecer, né, um formato desse na sociedade? Entende? Ou será que a gente vai chegar num ponto, tipo assim, vamos passar o facão. Vamos passar o facão e deixa todo mundo brigar e saber a verdade de todo mundo e pronto. Esse é o meu questionamento, entendeu? O que o Platão coloca, detalhe, né, pessoal? Ele não está falando que o governante, porque ele é governante, ele pode mentir. Né? Não é isso. O Platão está falando que o guardião da república, ou seja, o bom governante, né, que tem em mente o benefício coletivo nas suas ações, ele sim, quando necessário, ele pode usar da mentira. Né? Essa noção de que aquele que está no poder de decisão pode se fazer da mentira, né? É também uma noção que está extremamente presente na sensibilidade grega, né? Logo no poema da Teogonia, por exemplo, a gente coloca, né? Aparece a imagem das musas, que são as deusas, basicamente as deusas das verdades, né? Das revelações gregas. E elas dizem o seguinte, né? Nós sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos, mas quando queremos saber, sabemos fazer ouvir revelações, uma coisa assim. E então, ou seja, a mesma deusa, isso para os gregos, né, que diz a verdade, também pode ocultar a verdade. Então, é uma noção que está presente na sensibilidade grega, que eu acredito que o Platão reflita isso também, né, essa sensibilidade, mas que hoje em dia os problemas que são colocados são bem diferentes, justamente porque existe a todo momento entre nós a ameaça da tirania, né? Então a mentira ela não é permitida aos governantes, né? E quando eles próprios permitem a si mesmos as mentiras, né? Ela é vista com muito maus olhos porque justamente é o que você falou, a gente não tem confiança, né? Na índole deles. E que outra coisa, a mentira para o Platão, ela é feita sob um pretexto de que o governante saiu da caverna. Então, que ele tem um conhecimento que nós não temos. Esse é o pressuposto da mentira. Porque se fosse isso, ele não precisaria mentir, né? Um médico, ele não mente para outro médico. Eles falam em termos de diagnóstico, né? O médico, quando vai se consultar com outro médico, salvo em casos extremos, assim, né? Ele vai falar com um colega, né? Praticamente. Tá? Agora, nós, na nossa condição, na nossa sociedade atual, a gente não crê que os nossos governantes tenham algum saber que nós não tenhamos. Porque a gente vive numa democracia, né? Então, eles são iguais a nós. Essa é a questão. Né? Eles são iguais a nós porque eles podem mentir e eu não posso. Né? Então, basicamente, essa a problemática que eu vejo hoje, né? Assim, para a gente o Platão hoje em dia. Né? É que, infelizmente, hoje a mentira está generalizada, né? Não tem limites para nada, né? Tudo, hoje em dia, infelizmente, tudo é baseado na mentira, né? Nesses governos. Sim, sim. Até porque, né, se a gente for pensar, é quase como uma condição de governo. É verdade. Ocultar. Né?
Aí Enfim, aproveita que a falta de consciência do povo, né, de buscar as informações corretas, de consciência do que realmente, né, a gente precisa, o povo precisa, aí vira essa bagunça, né? sim. E esse problema da mentira do governante, ele está sendo levantado pelo próprio Platão quando ele fala do Giges, né? Fala, pô, o Giges, ele é o que a gente está chamando hoje em dia, né? A gente está conversando aqui do nosso governante, né? Porque ele tem o poder nas mãos, o poder de sair de alguma forma impune da tirania que ele comete, né? E qual que é a nossa ação em relação a isso? Não é nada, em última instância, né? Mas enfim, esse problema ele é colocado pelo Platão também. Tirano ele basicamente só sai do poder quando ele morre, né? Quando chega ao fim da existência temporal dele. Mas antes disso, a tirania, se ele tivesse poder mesmo de sair impune, se estabelece totalmente. Ok, pessoal? Alguém mais quer falar? Tudo certo? Tudo certo não, né? Com esses problemas, pô. Os tempos são outros, né? É, sim. Mas os problemas, Os eles são os tempos são mesmos. outros. Né? Os problemas são parecidos. Viu? Eu acho que o tempo é o mesmo, é que a gente não tem a noção do tempo, né? A gente acha que o tempo correu, mas na verdade, de repente, ele nem correu, viu? Acho que é quase por aí mesmo. Por isso que o pessoal fala da atualidade, do Platão e tal. Só, pô, como é que um. Ser humano o ser humano não evoluiu muito, né? Ao longo dessa jornada. Tem. Evoluiu um pouco, mas talvez não necessário. Ok, Mas pessoal? se a gente tiver pelo menos ouvido para escutar o que ele falou, eu acho que já. Eu acho que é que nem você dá um, tipo assim, né? Você dá um salto, por exemplo, entre aspas, quântico, né? Assim, tem coisas que você passa 20 anos lá sem resolver, de repente você consegue resolver numa consulta ou duas, num psicólogo, num médico, até numa coisa filosófica, né? Você fala, putz, eu dei um salto na minha vida. E aí você não fica naquela, mas se antigamente eu tivesse pensado de ter. Não, entendeu? De repente, se a gente tiver ouvido para ouvir o que ele escreveu há 2 mil anos atrás, é um salto quântico para a nossa vida, né? A gente percebe que o tempo não existe, não é questão de evolução, ela não é temporal, né? Ela é atemporal, né? Você pode evoluir a qualquer momento. Sim, não, a evolução Sim, com espiritual. certeza. Eu acho que a gente pode evoluir a qualquer momento. Mas as pessoas, infelizmente, a gente enxerga hoje que são poucos os governantes que estão empenhados justamente nessa evolução de aprendizado, de conscientização da verdade, entendeu? Eu acho que não é só, infelizmente, as coisas estão chegando numa fase difícil para todos, né? Mas isso é uma falta de conhecimento, de estudo, entendeu? O mundo mudou muito, né? As teorias de 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, se aplicam muito bem hoje, com certeza, né? O que falta é as pessoas se conscientizarem de todo esse aprendizado, né? Porque são poucos, né? Infelizmente são poucos. Sim. Não tô criticando, não estou sendo radical, não estou sendo nada, entendeu? Eu estou apenas conjecturando aí. Uhum. Não, mas. A gente está sempre associando, né, as coisas que a gente ouve com a situação que às vezes a gente está vivendo, né? Sim. A gente sabe que tem muita coisa ainda para a gente. É muito válido tudo isso, né? Mas a gente, às vezes, fazendo essa comparação, essa associação, a gente fica, às vezes, um pouco
né, decepcionada, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Sim. Não, mas a gente está aqui para isso também, para discutir filosofia, então. Se uma pessoa mudar, como diz o, né, o Buda lá, né, o último que entrar, né? É. Vamos indo. É por aí mesmo. Ok, pessoal, então podemos encerrar por hoje? Beleza, espero que tenha ajudado aí, então, a gente entender o livro 3 aí da República, e essa discussão continua, né? As problemáticas vão surgindo, novas problemáticas vão surgindo, né? E o Platão vai tentar contornar algumas, responder algumas, enfim, vamos ver como ele vai argumentar aí no geral e desenvolver essa questão da mentira e como é que ele vai fazer um guerreiro, que é o guardião, né? Virar um governante. Como é que ele faz esse salto, né? Por que é que o governante ele surge da classe dos guerreiros, né? Ok? Então, acho que por hoje é só, e a gente continua no encontro que vem. Eu vou falar o finalzinho do livro 3 que ficou faltando, e depois a gente parte aí pro livro 4, tá? Então é isso. Se tiverem qualquer dificuldade de leitura, me chamem, tá? Estou aí à disposição. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.